Olá, boa noite. Vamos fazer a nossa live de hoje da Quinta Quântica. Hoje nosso convidado é o Mário Sérgio Silveira, novamente. Ele já fez uma live aqui com a gente, teve muitos pedidos para que a gente fizesse uma segunda live. Era para a gente ter feito essa live na quinta-feira passada, mas tivemos uns problemas técnicos aqui com o Instagram e ele não conseguiu conectar a gente, então nós ficamos hoje. Então vamos ver aqui se vai dar certo. Já mandei o convite aqui para o Mário. Mário Sérgio, tudo bom? Finalmente. Hoje deu certo. Foi só deixar o plano B arquitetado. Tá armado aqui no laptop também. Se precisar, tá ali. Hoje a gente deixou combinado que se não desse aqui, a gente ia para o Zoom. E aí transmitia lá para o Facebook. Mas aí deu tudo certo, que bom. Então, Mário, para quem está assistindo, começando hoje, né? Quem perdeu a primeira live com o Mário, tá lá no meu canal do YouTube, Eliane P. Serra Xavier. Não deixe de assistir a nossa primeira live, que foi ótima, né? O pessoal participou bastante, pediu muito que fizéssemos uma segunda. Então, a primeira tá lá. Mas para quem está chegando agora, que não te conhece, vou pedir para você se apresentar de novo, porque sempre tem gente nova, né? E aí a gente segue com o nosso tema hoje, que é transtornos mentais e física quântica, né? Então, fala um pouquinho aí de você. Então, eu vou fazer assim de forma bem resumida. Eu me formei há muito tempo atrás, em 77, e entrei para trabalhar em um hospital psiquiátrico em 76, no quarto ano da faculdade, quando um amigo, João Batista, me convidou. E desde lá entrei a viver a experiência do atendimento aos pacientes psiquiátricos, né? E mesmo com tudo que estudávamos, primeiro no sentido de transformação das instituições psiquiátricas, no sentido da comunidade terapêutica, que é algo que nós conseguimos fazer de uma forma bastante efetiva no Hospital Bom Retiro, depois, a partir de 84. As formações que eu tinha em psicodrama, em psicanálise, basicamente, diante do quadro chamado psicose, diante das psicoses, que como eram chamadas a maioria dos transtornos mentais, né? Depois houve uma mudança na classificação. Nas edições mais atuais do DSM, do CID, dos Códigos de Doença, de classificação de doenças, antigamente eram doenças mentais, agora são transtornos mentais, principalmente porque incluiu um eixo muito importante, que é um eixo temporal também. Então, quando você tem algum transtorno, você não terá necessariamente para sempre. Isso já é um grande avanço, né? Reconhecer que podem ser estados também transitórios. Sim, você está deprimido, você não é um deprimido, né? Exato. Aí só, bem de passagem assim, dizer que o diagnóstico psiquiátrico ele tem uma função muito importante na condução de um tratamento psiquiátrico pelo médico psiquiatra. Mas como nós temos, em geral, um vazio de identidade, né, o ser humano nunca sabe quem é, e nós estamos sempre com essa pergunta essencial, quem somos nós? Diante do sofrimento, pode ser que se recebemos um diagnóstico, vamos generalizar, digamos, antigamente não existia atenção pré-menstrual. Esse nome não havia. Sim. Dizia-se de várias formas, né? Aquelas reações que eventualmente as mulheres tinham nos seus ciclos menstruais. Mas depois que a ciência, entre aspas, oferece um nome, um diagnóstico, e descreve esse quadro, isso passa a ser identificado muito facilmente, todo mundo se identifica, não é? No tempo da faculdade, quando estudamos psicopatologia,
Esse é um fenômeno que sempre ocorreu com todos os alunos. Nós nos identificávamos rapidamente com cada um daqueles diagnósticos. Todos nós tínhamos alguma coisa parecida com fobia ou com histeria, né, ou com algum tipo daqueles quadros que a psicopatologia descrevia. Eu entendo isso justamente a partir dessa questão que é o nosso vazio de identidade, né? Principalmente quando nós somos mais jovens, estamos ainda na faculdade, estamos construindo algo que chamamos de personalidade. Mas, enfim, então eu estava dizendo que mesmo com essas outras formações, não encontrava grandes possibilidades de atendimento, de tratamento efetivo dos chamados transtornos mentais. E eu, por uma formação de família, uma formação espiritualista, sempre tive essa abertura, essa possibilidade de compreender a vida de uma forma um pouco mais ampla, não apenas a partir da matéria. Ou, no caso, especialmente da nossa área, não apenas a partir do cérebro. Não é? Porque ainda hoje, principalmente com o avanço da neurociência, a psiquiatria é muito cérebrocêntrica, não é? Sim. Mas, enfim, isso está dentro do paradigma ainda vigente, do paradigma clássico. Sim. Mas eu tinha essa abertura a partir de 91, já dentro do Hospital Bom Retiro, começamos a participar de um grupo de investigação a respeito da interferência dessa dimensão espiritual nos transtornos mentais. Eu sempre digo que foi a minha maior escola, onde eu mais aprendi sobre psicologia profunda, eu diria que foi lá. E o que me deu a ferramenta mais adequada para o trabalho, para incluir, então, esse tipo de cogitação, de hipótese na minha área de trabalho, foi a formação em psicologia transpessoal, feita com a Vera Saldanha, na Lubrate, Associação Luso-Brasileira de Transpessoal, e na sequência a formação com um psicólogo inglês chamado Roger Vulger, num trabalho que ele chamava inicialmente de terapia de regressão integral, e mais tarde mudou o nome para processo de memória profunda. Que é o que você trabalha também, né? Que é o que eu trabalho. Então, por quê? Porque nesse trabalho do Roger Vulger, ele fez uma coisa muito linda, que é uma integração transdisciplinar de diferentes áreas de conhecimento. Várias escolas estão presentes nesse modo que ele construiu de trabalhar, para a compreensão da psique humana e como intervenção. E talvez muitos possam considerar que isso é apenas uma espécie de indefinição, digamos, de linha teórica, né? Porque em nossa formação sempre é esperado que nós façamos uma escolha, né? Ou você se identifica com a psicanálise, ou com o psicodrama, com a gestalt terapia, ou com as terapias corporais, e nós sabemos que, na verdade, são apenas faces ou leituras possíveis. Todas essas teorias são muito interessantes, profundas, todas elas têm razão, porque há uma lógica interna em cada uma delas, então elas têm uma eficácia, inclusive, no seu trabalho. Mas, em se tratando da doença mental, vamos falar especificamente das psicoses, essas teorias, elas têm limitações. Então, quando a transpessoal e o processo de memória profunda incluem na sua cartografia, ou seja, o mapa da mente, os mapas da mente, que nós chamamos de cartografias, no caso do Roger Vulger, ele incluiu as diferentes dimensões, ou, em vez de chamarmos apenas de inconsciente,
Você sabe que Freud foi quem trouxe esse conceito de forma profunda a partir de 1900 com o trabalho sobre os sonhos, demonstrando que nós somos comandados, digamos assim, por uma instância desconhecida em nós, chamado inconsciente. Desde então, de 1900, digamos que nós podemos considerar que a psicologia moderna compreende, inclui a subjetividade. Só que, na sequência, outros autores vêm ampliando esse mesmo entendimento. Jung, por exemplo, fala de um inconsciente pessoal, mas também fala de um inconsciente coletivo, arquetípico, fala também dessas imagens simbólicas que são fundamentais na construção da psique humana, uma memória coletiva da humanidade. E o Roger Wilger, então, ele faz uma cartografia, acho que eu estou ficando pela metade aqui, não? Ele faz um mapa onde ele inclui, eu até mostrei na outra semana, rapidamente aquele mapinha, onde num círculo nós temos como se fosse uma pizza, diferentes fatias, né, apenas de forma didática. Ele vai considerar que nós temos um inconsciente perinatal, né, os eventos em torno do nascimento, desde o momento do desejo dos pais em relação àquela gestação, até o próprio processo de gestação, todos os eventos que ocorrem nesse período, até o próprio nascimento. Há várias formas de nascimento, né, algumas até traumáticas, quando podem ocorrer eventuais transtornos nesse processo. O inconsciente pessoal ou biográfico, então, a partir da infância, muito valorizada, principalmente a primeira infância, por Freud, como o período mais sensível de construção de uma nova persona, da nossa personalidade, é o primeiro momento, é a primeira infância. E ele amplia, falando de um inconsciente somático, aspectos que surgem na experiência corporal, né? Sensações corporais, eventualmente as somatizações. Mas ele vai ainda mais além. Ele também fala de um inconsciente que pode preexistir ao nascimento. E ele falava claramente em vidas passadas. Outros autores preferiram chamar de vivências passadas, justamente para não adjetivar, né? Porque nós não podemos partir, quando ouvimos ou quando trabalhamos com alguma técnica de indução a uma exploração mais profunda do inconsciente, do chamado inconsciente, nós não podemos já ter um objetivo em mente, querendo encontrar algo que nós acreditamos. Na verdade, o que nós fazemos não é exatamente a associação livre do Freud, que abandona a hipnose, porque ele não queria o efeito da sugestão, que era um efeito limitado, e parte para o uso do processo de associação livre. Com a associação livre, ele espera a emergência espontânea do inconsciente, né? Naquilo que ele chama de formações do inconsciente, os lapsos, o ato falho, o xiste, a piada, mas principalmente os sonhos. Os sonhos ele chama de a via régia, o caminho real para o inconsciente. Então, nós já temos uma ampliação dessa perspectiva com o inconsciente coletivo e arquetípico do Jung. Mas quando o Roger Wilger, ele começou isso com a experiência pessoal. Ele, formado psicólogo junguiano, da psicologia analítica junguiana em Zurique, no instituto fundado por Jung, ele, fazendo exercícios de imaginação ativa, ele se vê, num certo momento, num campo de batalha. E se vê como um soldado lutando numa batalha, ele passa pela morte desse soldado no campo de batalha, enfim,
E essa experiência muito intensa despertou para que ele começasse a tentar entender o que era isso, de onde vinham essas imagens. Uhum. E ele começa a utilizar um método e consegue observar os efeitos, os resultados. Então, todas as pessoas que utilizarem esse método poderão encontrar resultados semelhantes, se pensarmos numa certa forma de metodologia científica, né? Uhum. Nós podemos reproduzir esse experimento, se tivermos mais ou menos os mesmos postulados. E, então, eu vinha da formação psicanalítica, assimilei fui começando a compreender melhor o que eram essas outras dimensões da psique. Uhum. A psicologia transpessoal estuda profundamente os estados de consciência, os diferentes estados de consciência, principalmente os estados de transe, não é? Que são encontrados em muitas tradições, mas também com o uso de substâncias psicoativas, por exemplo, não só as drogas ilegais, mas principalmente as drogas sagradas, as substâncias que Uhum. levam as pessoas a estados de expansão da consciência e de autoconhecimento, como é, por exemplo, a ayahuasca, Uhum. que existem muitos grupos que se reúnem numa espécie de seita, que na verdade são grupos que trabalham autoconhecimento, Uhum. porque com a ajuda da substância conseguem adentrar em camadas mais profundas do chamado inconsciente, né? Uhum. Mas também conseguem vislumbrar aspectos supraconscientes. Então, nós não temos apenas um aspecto, não são inconscientes apenas aspectos da nossa sombra, como diria Jung, aquilo que é negado em nós, aquilo que nós tentamos deixar reprimido, né, ou por sofrimento, ou por não aceitação de aspectos do nosso próprio ser, mas também temos uma conexão com aspectos supraconscientes. Acredito que os praticantes de yoga, meditação, têm essa facilidade, né, ou buscam esse caminho que é de expansão da consciência e, quem sabe, poder ter uma experiência oceânica, uma experiência cósmica, não é? Uhum. Eu lembro do Pierre Weil, que foi um grande psicólogo, um dos responsáveis pela vinda da psicologia transpessoal, criador da Universidade da Paz. O Pierre Weil contava nas suas palestras que ele descobriu esse caminho porque ele teve um câncer. Uhum. E ele era um psicólogo da área empresarial, bem-sucedido, mas com o câncer ele buscou tratamento tanto na área médica tradicional quanto na área alternativa. Então, ele foi lá fazer yoga, praticar meditação também, e ele ficou muito tempo fazendo aquelas práticas, e ele dizia, brincando, que ele queria muito enxergar aquela luz azul que todo mundo enxergava, que ele não conseguia enxergar nada. Até que um dia, finalmente, talvez em função da prática contínua, ele tem essa experiência de expansão, essa experiência de fazer parte do universo, essa experiência não é de não ter corpo, inclusive, Uhum. que é muito interessante. É, então, esses estudos sobre a consciência ampliaram muito as possibilidades de compreensão das experiências chamadas de patológicas. Veja, tem pessoas que poderiam ser diagnosticadas como normais, que passam por experiências disruptivas, digamos assim, com os estados ditos comuns de consciência, né? A meditação é uma das possibilidades. Os estados de transe em diferentes tradições religiosas, né? No meio dos evangélicos, existem pessoas que fazem revelações, né? Há um contexto que explica esse tipo de experiência.
dentro da referência que eles adotam, da referência cristã. Existem os médiums dentro do kardecismo, ou da Umbanda, ou do Candomblé, e outras ainda tradições que vivenciam estados modificados de consciência de uma forma natural, de uma forma normal, sem que isso signifique necessariamente uma patologia. Uhum. Isso é admitido, essas experiências em comum são admitidas na psiquiatria como sendo parte de um contexto cultural, não podem ser diagnosticadas como doenças. Então, pessoas que declaram que veem espíritos, declaram que escrevem mensagens ditadas por espíritos, de pessoas falecidas, não são diagnosticadas como doentes mentais porque isso está acontecendo dentro de um contexto da sua crença, né? Então, como uma manifestação da sua cultura, isso é possível. O Alexander Moreira Almeida é um psiquiatra que fez um estudo muito importante na USP, quando ele fez o doutoramento, quando ele estudou o grupo de médiums, e ele faz esse tipo de conclusão. Essas pessoas são normais. Ele usou instrumentos validados cientificamente para demonstrar isso. As pessoas que ele entrevistou declaravam essas práticas todas religiosas, no contexto religioso, e resistiam a qualquer avaliação psiquiátrica, eram pessoas normais. De onde se depreende que, para mim, o que permaneceu foi a seguinte questão: por que pessoas que têm esse tipo de experiência, muito frequentemente nas clínicas psiquiátricas, que é enxergar vultos e ouvir vozes, frequentemente vozes de comando, para o suicídio e às vezes também para o homicídio, por que essas pessoas estão doentes? Por que essa manifestação representa um transtorno? Realmente essas pessoas estão sofrendo muito, estão transtornadas, né, estão com a sua mente invadida por esse tipo de percepção, chamadas de alucinações, frequentemente estão formulando teorias que a gente pode chamar de delírios, quer dizer, eles estão tentando dar conta daquela experiência estranha, criando uma teoria própria para isso, e nós chamamos então de delirantes, e isso me chamou sempre muita atenção. Por que alguns conseguem viver essas experiências alucinatórias de forma normal, tranquila, sem que isso interfira na sua capacidade afetiva, social, laboral. E outras pessoas não. Então, o que comecei a perceber é que existe uma função psíquica que não é avaliada no exame do estado mental que o psiquiatra faz do seu paciente. Ele avalia vontade, atenção, afetividade, memória, ele avalia todas as funções psíquicas do seu paciente. Mas não avalia, porque não existe essa consideração ainda, não avalia essa função que a parapsicologia chamaria de função psíquica. A parapsicologia é a ciência, embora seja uma paraciência, mas ela, com metodologia científica muito séria, ela de fato demonstra a existência desses aspectos da psique humana que são diferentes, como, por exemplo, a telepatia, a clarividência, a premonição, os sonhos premonitórios. E ela comprova que sim, esses fenômenos são reais, eles existem, é possível medir, é possível comprovar com metodologia. Então, essa função psi, que eu vou chamar aqui genericamente como mediunidade, bem genericamente, é uma função que é inerente a todo ser humano, está radicada fundamentalmente na glândula pineal, está ligada basicamente à glândula pineal.
a epífise e também a hipófise, mas essencialmente a epífise, a pineal. E se eventualmente há um desequilíbrio nesta função, nós vamos encontrar diferentes quadros, diferentes experiências subjetivas que essas pessoas passam. Nos meios religiosos, isso é bem conhecido. Os grandes ambulatórios que atendem transtornos mentais, que o Stanislav Grof chamou nos Estados Unidos de emergências espirituais, são justamente as instituições religiosas. Eu lembro, no meu tempo de instituição psicanalítica, que dizia-se que um centro de Umbanda era o palco da histeria, né? Como se tudo aquilo fosse apenas a demonstração da sintomatologia histérica das pessoas. Até pode haver, sim, uma certa dimensão de histriônica em algumas pessoas, eventualmente. Mas não podemos também reduzir tudo a essa dimensão da histeria. Uhum. O que nós começamos a investigar, e há investigações muito sérias, é basicamente a respeito do que é consciência. Mas agora a consciência chamada, numa expressão mais ampla, não apenas o nosso estado de consciência, ou de autoconsciência, ou de consciência de vigília. O primeiro estado modificado de consciência que foi valorizado pela psicologia, exatamente pela psicanálise, foi o sonho. O que acontece durante o sono? Para onde nós vamos durante o sono? Por que às vezes, durante o sonho, temos sensação de estarmos vivendo outras histórias, vivendo efetivamente, não apenas aquele sonho mais comum, mais frequente, que é feito dos restos diurnos, que é muito frequente. Nós juntamos as partes do nosso dia e construímos uma historinha meio sem pé nem cabeça, que geralmente está tentando dar conta de algum conflito que nós estamos lidando e não damos conta. Então, os sonhos, num primeiro momento, do ponto de vista psicanalítico, é a nossa terapia grátis. Nós fazemos esse processo automaticamente. Mas ampliando um pouquinho mais a observação do próprio sonho, nós encontramos experiências muito profundas nos estados de sonho. E temos formas de, a partir de um sonho, investigar dimensões profundas da psique humana, partindo do sonho. Não analisando o sonho, mas ajudando o paciente a ressonhar. Nós pedimos que ele feche os olhos, lembre do sonho, conte o sonho como se estivesse acontecendo agora, e ele volta para o sonho e ele vai completar e trazer novas informações daquela experiência que ele começou durante a noite. Então, essa ampliação da compreensão do que é a mente humana, esses mapas ampliados da psique, começaram a permitir uma compreensão, não só uma compreensão, mas também um trabalho de terapia, de integração desses aspectos que surgem dissociados da experiência cotidiana. Então, aí nós estamos no campo, digamos, de uma nova compreensão e de um resgate em relação ao sofrimento mental. Porque já não temos mais direito de chamar as pessoas que têm esses transtornos de loucas, né? Porque, na verdade, talvez elas estejam passando por uma dificuldade momentânea de integrar essas experiências dissociadas, que podem aparecer no campo das emoções, no campo do pensamento, no campo das sensações físicas, dentro dos quadros mais clássicos também conhecidos, diagnosticados, descritos pela psiquiatria como as fobias, a neurose obsessiva, os transtornos de humor, o transtorno de pânico. Todos esses quadros que são muito frequentes, o transtorno de pânico é muito frequente, inclusive com essa sintomatologia que a gente chama de sintomas psicóticos, né, como as alucinações
e eventualmente uma tentativa de construção delirante, hoje nós temos uma possibilidade de ajudar o próprio paciente a conhecer e a integrar essas dimensões na sua compreensão das questões que o estão movendo de forma inconsciente. Uhum. Deixa eu fazer uma pausa, né, para você falar alguma coisa também. Não, imagina, tá muito bom aqui te ouvir. É muito bacana, porque é como você falou no início, né? A visão do materialismo científico, ela se restringe aos processos químicos do cérebro, né? Então, eles acham que se resume aquilo, né? E é uma visão tão limitante, né? E é interessante porque nos cursos de física quântica, às vezes aparecia, mais de uma vez, assim, apareceram psiquiatras também querendo fazer o curso, porque eu percebo que os profissionais, né, que trabalham nessa área percebem a limitação, né, e eles buscam algo mais, porque eles querem ajudar realmente o paciente, né? E o que a ciência, né, que está ainda no paradigma do materialismo científico, dá de meios hábeis para eles, é realmente muito limitado. Então, eu achava muito bacana quando, né, algum deles, assim, né, sabendo a formação que eles têm, né, e o quanto a física quântica traz uma coisa assim radicalmente diferente, mas era Então, muito bacana de ver veja, essa busca. bem nesse ponto, isso é muito importante, né? Porque Uhum. aí nós vamos encontrar esse debate bem fundamental, que é a relação mente-cérebro. Uhum. Nós temos uma corrente muito forte ainda, fundamentada na ciência materialista, que diz que a consciência é um produto do Sim, cérebro, né? O funcionamento cerebral produz consciência, da sim. mesma maneira que o nosso corpo produz outras, por exemplo, hormônios, nós secretamos Uhum. hormônios, então a consciência seria uma secreção do nosso cérebro, das estruturas Uhum. cerebrais. Uhum. Mas há uma outra possibilidade, né? E aí a importância do diálogo com as tradições. E, com certeza, talvez a mais rica e que mais tem dialogado com os cientistas, através do Dalai Lama, né, Uhum. com David Bohm e outros, Sim, seja justamente o primado da consciência. sim. Então, tudo isso que eu estou falando, né, que eu fui motivado pela abertura pessoal por ter nascido numa família que dava havia aderido a essa compreensão, a essa visão de mundo espiritualista. Então, para mim, digamos que o caminho já foi um pouquinho mais fácil. Uhum. Mas, veja, os debates e os autores que hoje escrevem a respeito da consciência em relação à física quântica, como o Amit Goswami, o Fred Alan Wolff, Uhum. e tantos outros que são maravilhosos, nos colocam uma hipótese, vamos dizer que é uma hipótese, né? Não podemos fazer afirmações definitivas. Acredito que nesse sentido o método da ciência ele é fundamental. Nós devemos manter a dúvida, devemos manter né, as incertezas, como diria lá o Edgar Morin, dizendo que a dúvida é uma das maiores aquisições da humanidade, né? Uhum. Então, nós partimos hoje da compreensão de um paradigma que não é mais o paradigma da Uhum. matéria produzindo consciência. É exatamente o contrário. Nós entendemos que o fundamento de tudo é consciência e Uhum. energia. Uhum. E nós podemos dizer, então, que isso que nós não compreendemos como a causa de tudo, ou seja, o começo de tudo, que nós chamamos Deus, seja uma vasta consciência. A consciência do universo, a consciência, uma energia, uma consciência criadora, Uhum. que organiza a energia em múltiplos níveis.
Uhum. E se formos pensar somente não na formação do universo inteiro, mas na formação do nosso planeta Terra e de como a humanidade surgiu, nós podemos ter algo talvez que seja uma integração de uma visão criacionista e de uma visão evolucionista. Então, porque o começo seria, digamos, essa vasta consciência. E Uhum. nas experiências ao longo de bilhões de anos, no grande laboratório que é a Terra, desde os organismos mais primitivos, nós vamos tendo, é como se fossem nesses dois planos, embora falar dessa forma já não seja bom, porque eu estou dividindo, porque a consciência e a energia não são coisas separadas, não são duas coisas distintas. Mas digamos que, apenas didaticamente, isso que ocorre aqui no plano da matéria, na dimensão da energia materializada, de acordo com Einstein, né, com a sua famosa equação, Uhum. nós temos a consciência organizando a energia dessas múltiplas formas. E no laboratório da evolução, vamos experimentando inúmeras tentativas, ensaios e erros, até chegarmos, né, em tudo que nós conhecemos hoje, inclusive na possibilidade de um animal, de um orangotango, de um macaco, enfim, um gorila, ou algo parecido, que se começa num certo momento a desenvolver os símbolos, começa a desenvolver os sons, uma linguagem, e gradativamente sai do pensamento fragmentado e consegue o pensamento, a aquisição do pensamento contínuo e a reflexão sobre sua própria existência, né? Dando o passo da reflexão do Teilhard de Chardin. Então, vamos dizer que o começo de tudo é isso, é a consciência e a energia como estruturante de tudo que existe em múltiplas dimensões. Uhum. Isso que nós chamamos de matéria é a forma como nós percebemos a energia de acordo com o equipamento que nós temos, que o nosso equipamento percebe só uma determinada faixa de frequência, e nós temos, então, a percepção da densidade e da materialidade, podemos tocar, podemos sentir, bom, temos que seguir as leis da física clássica, né? Não podemos, por exemplo, dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Sim. Mas em outras dimensões de manifestação da energia, nós sabemos que outras leis podem funcionar, como, por exemplo, atravessar uma parede, não é? Uhum. E então, nós hoje partimos desse pressuposto. Bom, tudo bem. Então, nós somos um corpo físico, produto de milhares de anos de evolução. Estamos num corpo físico, o princípio da consciência está se individualizando nessa experiência humana. E, mas de que maneira que isso se relaciona com o corpo físico? Com todos os níveis que chamamos constitutivos do nosso ser, né? Um campo emocional, um corpo mental, um corpo emocional, um corpo etérico, o corpo dos meridianos de energia da acupuntura. Uhum. Então, nós vamos recorrer ao modelo vindo da Índia, das doutrinas orientais, vamos buscar o modelo dos chakras, ou dos centros de energia vital. Isso. Uhum. Então, começamos a compreender que a relação mente-corpo se dá através dos chakras, desses centros de transformação de frequência, que fazem a relação de níveis mais sutis da energia, como, por exemplo, as nossas emoções, Uhum. com a estimulação de plexos nervosos e glândulas endócrinas que lhe correspondem nesses 7 centros principais que são constitutivos do ser humano. Embora talvez cada célula possa também ter essa mesma característica. Mas existem centros de distribuição mais importantes, mais essenciais, que são esses 7 centros que nós conhecemos. Uhum. Então, quando nós começamos a compreender melhor a função desses
chakras como sensores, como transformadores de frequência, nós começamos a desenvolver um modelo que a gente pode chamar de modelo informacional da consciência. Então, a consciência se manifesta e se expressa no corpo através desses centros principais e gera uma modulação endócrina e uma estimulação de plexos nervosos, gerando tudo o que nós conhecemos como sendo a nossa neurofisiologia, ou mais exatamente a nossa psiconeuroendócrino-imunologia. Compreende? Compreendo. Bom, isso é maravilhoso. a partir disso, desse modelo, nós podemos aí buscar a compreensão das diferentes formas de sofrimento, né, das diferentes defesas, vamos chamar assim, que o ser humano utiliza como mecanismos de defesa, ou como recursos da sua personalidade, ou como as formas de ajustamentos que nós desenvolvemos face ao sofrimento. E agora eu vou retomar um ponto, eu não faço ideia do horário. Deixa eu ver aqui, 42 minutos que nós estamos conversando. Só mais um pouquinho então, né? Só mais um pouquinho, porque o Instagram limita o nosso tempo, né? A gente não consegue. Tá certo. Então eu só vou tocar nesse ponto, né, que eu havia sugerido a você que seria importante, que tem a ver com um grande sintoma de que algo não vai bem em nossa vida, que é conhecido como angústia. Né? A angústia, ela é um afeto que não engana. Ele revela que há uma verdade desconhecida, que há uma verdade inconsciente. O modo da nossa cultura ocidental, principalmente, lidar com a angústia é tentando sedá-la, é tentando anestesiá-la, né? Com medicamentos, ou com álcool, drogas, enfim, com todas as formas que nós conhecemos de tentativas de aliviar essa dor. Mas essa dor é apenas a dor. Apenas não, né? Porque quem já sentiu sabe que dói. Mas essa é uma dor que se refere à falta. Se refere a um vazio, a um buraco. Que, a partir da psicanálise, atribui-se ao nascimento. Afinal de contas, nós saímos de uma situação de simbiose, nós somos separados do corpo da mãe, do todo da mãe, e temos que começar a respirar e a nos alimentar, enfim, começamos a sobreviver gradativamente, cada vez mais, sem a ajuda do outro, né? Então, a nossa primeira angústia é a angústia da separação. O vazio, o medo, o desamparo. Quem já teve pânico já sabe o que é isso. É algo profundamente intenso. Mas eu gostaria de fazer um link agora. Até um certo tempo eu entendi dessa forma. E já é bastante satisfatória essa compreensão. Nos ajuda muito a usar a angústia como uma espécie de farol que nos guia na busca da verdade do sujeito que precisamos trazer à tona para ajudá-lo a compreender e aí sim a curar, porque os sintomas todos que nós produzimos, sejam defesas fóbicas, defesas manias, defesas depressivas, eles têm relação com uma tentativa justamente de fugirmos dessa dor. Então tem uma dor inicial, inaugural, que tem a ver com o nascimento. Porém, se quisermos compreender de uma forma mais profunda e agora ampliada, tomando esse outro modelo que somos parte da consciência do universo, somos parte de algo muito maior, talvez a nossa maior angústia seja ainda a angústia existencial, seja a ilusão de que nós somos separados, a ilusão de que nós não fazemos parte desse todo. E aí, por isso que as terapêuticas energéticas, vibracionais, mas principalmente os caminhos espirituais, eu diria como a via régia, né, o caminho real, a própria meditação, é justamente você poder buscar
o reencontro com essa sua dimensão essencial. Uhum. Uhum. E aí, nesse momento, não está mais nada, não estamos mais tão sujeitos ao sofrimento. Não é porque o sofrimento, ele parece que advém, como dizia Buda, dos nossos apegos. Uhum. E os apegos ou as nossas certezas são muito frágeis, Uhum. né? O nosso maior apego, por exemplo, é a nossa identidade, a nossa personalidade. E nós fazemos tanta força para não mudar, porque nós não sabemos o que vai acontecer se num dia a gente acorda e não sabe quem é, não é? Então, nós precisamos, não aceitamos a mudança, não aceitamos a impermanência, nós vivemos, na verdade, tentando controlar a vida, que É. deveria fluir assim como um rio, Uhum. contornando seus obstáculos, subindo e descendo, mas sempre em movimento. Mas É. não, nós queremos controlar. E controlamos por medo, controlamos, né, por todas as emoções humanas que nós conhecemos. E disso advém, e são classificadas, então, em sintomas e em quadros chamados de transtornos mentais. Pode parecer que eu estou falando isso de uma forma, simplificando demais, né? Claro, cada uma dessas, mas existem muitas teorias, existe uma literatura imensa, as pessoas encontrarão respostas muito variadas, mas o que eu quis trazer hoje foi um pouco um núcleo, assim, um conhecimento muito básico Uhum. que precisa, sim, que exige uma mudança de paradigma, que a gente adote uma outra janela, não outra, que nós ampliemos a nossa janela de percepção, incluindo essa dimensão chamada espiritual. Uhum. Se não quisermos cair na armadilha da dualidade, eu penso que se chamarmos de multidimensional já está de bom tamanho. Sim. Nossa, maravilhoso. Fico muito feliz de te ouvir, ver essa nova consciência, né, entrando nessa parte, porque infelizmente assim os meios, né, de lidar com os transtornos mentais sempre foram muito limitados, né? Muito limitados. Assim, eu venho de uma família assim de gerações anteriores que sofreram com essas coisas e praticamente não tinha, né? Era só o remédio ali que o psiquiatra passava e as pessoas não tinham possibilidades, né? E como essa visão amplia, né? Então, fico muito feliz que Amplia muito. nesse momento que, né, os transtornos estão não sei se estão acontecendo com maior frequência, mas é como você falou, agora a gente identifica, né? Então, parece que começa a aparecer mais. Mas Eu acho que tem algo mais que seria importante dizer, né? Mesmo que seja de forma breve. Você havia perguntado sobre depressão, né? Isso. Uhum. Eu novamente vou jogar esse assunto, não para as minúcias, digamos, da neurociência, dos neurotransmissores, ou Uhum. mesmo de outras teorias que tentam dar conta da questão da depressão. Mas, novamente, depressão não deve ser entendida como doença. Sempre que nós diagnosticamos, nós congelamos, nós damos um destino, não é? Se nos identificamos aquilo, nós fixamos um destino, e eu acho isso É. muito perigoso. É. Então, Quando nós eu dei aula na medicina quântica, né, eles falavam que o que mata é o diagnóstico, não é a doença. Exato, o que mata é o diagnóstico. Então, se nós voltarmos ao modelo essencial, a respeito da consciência, é nós tentarmos compreender qual é o nosso, de que maneira nós queremos, o que nós queremos fazer, qual seria o nosso propósito, então, nessa existência. Qual é o sentido da existência? Isso não vem de fora, não é alguém que vem nos contar qual é a nossa Uhum. missão, qual é o nosso destino. Nós construímos esse propósito, mas nós precisamos ter, no mínimo, esse entendimento que há
há uma razão evolutiva para estarmos aqui nesse planeta. Não é por acaso, não é porque existe, ou porque foi fruto de acaso, ou porque existe um Deus vingativo que quer que a gente fique sofrendo. Simplesmente estamos aqui vivendo uma experiência neste plano, porque somente aqui podemos viver determinadas experiências e precisamos definir qual é o nosso rumo, qual é o nosso propósito. Isso nós construímos a cada dia. E a depressão é a falta disso, é a falta de sentido. Então, as pessoas que no limite pensam em interromper a própria vida através do suicídio, né, porque não, em geral, porque não veem mais sentido em estar aqui. E se você acredita que morrendo acabou tudo, então é uma solução viável, não é? Só que aí eu preciso ser honesto e dizer que, na minha crença particular, não é uma solução. Porque porque a consciência é indestrutível, não é? Ela vai permanecer mesmo que a matéria haja perecido. E mesmo que isso contrarie um monte de, talvez até tradições, e principalmente o materialismo, eu devo dizer que, na minha forma de compreender, mas que vem de uma experiência de 30 anos de investigação nessa área, nós continuaremos como consciências ainda individuais, identificados a essa personalidade, a essa forma, e é isso que eu encontro quando ajudo pessoas a fazerem acesso a memórias profundas, né? Ai, que maravilhoso. Assim como o Roger Vulguer, então, lá no comecinho do trabalho dele, ele se viu como um soldado num campo de batalha, né? Hoje, atendendo um rapaz, muito rapidamente, apenas pedindo para que ele fechasse os olhos e centrasse a atenção dele no seu corpo, ele logo começa a conversar comigo como se fosse uma outra pessoa que se declara vindo de uma outra época. Era um militar que havia participado ele inglês, nos Estados Unidos, na época um pouco anterior à Revolução que deu a independência dos Estados Unidos. Então ele me contou toda uma história, com detalhes históricos, né? São muitas claro, provas, né, Mário? Se isso não é uma prova, né? Como no budismo também, os mestres reencarnam, eles são reconhecidos, né? Eles reconhecem os objetos da encarnação anterior deles. Quer dizer, é porque realmente não cabe dentro do paradigma, daí eles não querem olhar para aquilo, né? A ciência tradicional. Mas fazer o quê, né? A gente está indo bem. Acredito que as coisas estão progredindo bem, né? A visão está ampliando, né? Porque não tem como, né? Infelizmente, Mari, a gente já falta aqui quase 5 minutos para derrubarem a gente aqui. Então, a gente vai ter vamos terminar assim. Despedir. Queria agradecer você ter vindo de novo. Muito bom, como sempre, conversar com você. Espero nos encontrarmos outras vezes, talvez com mais profissionais, como você sugeriu, né? A gente fazer aí uma mesa redonda, trazer outras pessoas, né? Uma roda de conversa, como a gente fala. Roda de conversa, né? Por que não? Eu que agradeço muito, né? Fiquei muito honrado com o seu convite. Imagina, eu fico honrada de você estar aqui. Sou seu discípulo. Ah, imagina, Mário, que isso? Não fala assim que eu não mereço tanto. Merece sim, você está abrindo uma picada aí muito importante. Ah, sim, tomara, né? Porque o que possa abrir para trazer benefícios é o que a gente busca, né? Então, principalmente para resgatar, digamos, da marginalidade, esse número muito grande de terapeutas que trabalham nessa visão, nessa perspectiva, e que, por enquanto, ainda são muito taxados, né, de charlatões, etc. Porque, às vezes, fazem informações muito rápidas, né, não são médicos ou não são psicólogos, às vezes não têm necessariamente uma formação superior, mas são pessoas, muitas vezes, extremamente sensíveis, maduras na sua compreensão. Sim. Mas acredito que a fundamentação
neste paradigma da consciência é fundamental. Com certeza, com certeza. Acho que vai ser o próximo passo aí, né? A física quântica não vai ter jeito, ela vai ter que abrir para a consciência. Está abrindo, tá devagarzinho, está indo. Está Aí abrindo. a gente já vê assim dentro da academia, né, dos centros universitários, de vez em quando tem um seminário sobre a consciência, então já é um grande começo, né? Já está começando a entrar num Uhum, espaço que era tão rígido, né? Mas exato. maravilhoso, Mário. Então, até a Um grande próxima. abraço. Agradeço o pessoal que está aí assistindo, que mandou comentários. Fizeram Também algumas agradeço a perguntas, todos. não deu tempo de responder, mas a gente segue conversando aí, gente, que esse Um tema abraço. é muito longo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.